The Boys tem sido uma série bastante consistente desde o princípio. Mesmo que nos estivesse sempre a trocar as voltas, a pôr as personagens em situações novas, nunca deixou de ter aquele toque de uma série que procura manter-se chocante, ridícula e imprevisível, mas séria. E apesar de ter mantido estas coisas ao longo da quarta temporada, houve coisas que ficaram aquém das expectativas. Mas antes de falarmos das expectativas que não foram satisfeitas, façam-me o favor de satisfazer as minhas e gostar deste vídeo, subscrever o canal e tocar a campainha para serem avisados quando sair um vídeo novo. E spoilers. O episódio começa com a Victoria Newman a revelar que está cada vez mais perto de entrar na Casa Branca como vice-presidente. Eu não gosto muito de falar de política aqui porque é um assunto complicado, principalmente hoje em dia, e eu quero focar-me noutras coisas. Contudo, há séries e filmes que têm uma vertente bastante política e o The Boys é uma delas e eu tenho sido capaz de evitar isso ao longo dos vídeos anteriores, mas isso acaba aqui. Porque nesta temporada eles foram capazes de fazer concorrência aos Simpsons e prever uma série de coisas que aconteceram recentemente. Ao ponto de, antes do último episódio sair, a página de Instagram da série ter lançado um comunicado a especificar que as coisas que acontecem na série não são em referência aos acontecimentos recentes e que a série foi gravada em 2023. E eu diria que houve duas previsões que foram bastante marcantes pelo timing que tiveram. A primeira foi falar-se em invocar a 25ª emenda para tirar o Biden do poder e pôr lá a Kamala Harris depois do debate entre presidente e antigo presidente que não correu muito bem para um deles. Eligible for what I've been able to do with the COVID. E eu tenho ideia que foi na semana seguinte que saiu um episódio em que é sugerido eleger o Singer, que está a correr para presidente, para depois invocar a 25ª emenda, tirar-lhe o cargo e dá-lo a Newman. Parece um daqueles jogos de encontrar as diferenças. E depois há o facto de, no último episódio, que saiu logo a seguir ao Trump armar-se em Matrix e falhar por pouco, se focar nos nossos meninos planearem apagar a luz a alguém. O nome original do episódio até era Assassination Run, que eles mudaram para Season 4 Finale. E tal como para os democratas, as coisas também não correram como os nossos meninos queriam. E por falar neles, como de costume, estão a tentar entrar numa festa para a qual não foram convidados, enquanto o Homelander está pacificamente a observar a Terra no ar e... Não, está na casa bem, a enfrentar a dura realidade que é envelhecer. Mais uma vez, o trabalho de câmara é incrível e eu adoro o truque que eles fizeram para nos enganar. Mesmo ao ver a segunda vez, eu fui completamente enganado. What are you? An idiot sandwich. Aqui temos a revelação de que, apesar de ele ser o maior super-herói de sempre, ele também envelhece como nós. E, mais uma vez, a série continua a acrescentar camadas a esta personagem e isso resulta em episódios como o quarto desta temporada. E não dá para negar que o Homelander é uma personagem fenomenal. Toda a sua complexidade e a forma como a série está constantemente a testar os seus limites é o que o torna tão interessante de ver. Porque nunca sabemos quando é que a bomba vai explodir. Outro elemento-chave para o funcionamento desta personagem é o trabalho fenomenal do ator Anthony Starr. Desde o início da série que toda a gente reconhece o seu trabalho e eu acho impossível ver esta série e negar tudo aquilo que ele acrescenta à personagem. E com este quarto episódio houve muita gente que começou a puxar por uma nomeação para um Emmy e se isso acontecer já não era sem tempo. Mas voltando aos rapazes, eles entraram na festa para tentarem eliminar a Newman, mas como de costume, e até porque é o princípio da temporada, por isso é a altura ideal para aparecerem problemas, não para os resolver, eles falham e voltam à estaca zero. Ao terem de ir reportar o seu falhanço pessoalmente à CIA, o Butcher encontra um velho amigo, o Kessler, que não é nada mais do que o resultado da sua imaginação. É assim, Fight Club, muito giro. A relação final do Brad Pitt ser imaginado pelo Edward Norton, chocante. Ninguém estava à espera. Mas a malta aprende. Mr. Robot. Grande série, grandes atores, mas demasiado óbvio. O que nos ajuda a perceber pelo que é que temos de estar atentos. Por isso, depois destas experiências, não é preciso ser um Sherlock Holmes para perceber que o Butcher está a imaginar o Kessler. Mas isto não é necessariamente uma falha, é mais algo que tem de ser reinventado ou tem-se de se perceber como se manter essa ilusão sem que seja tão perceptível. Como é que isso se faz? Não faço ideia. Mesmo assim, eles tentaram, dando ao Butcher uma pessoa imaginária da qual nós tínhamos conhecimento, mas mesmo assim isso não foi suficiente. E podia ter sido giro termos mais cenas a partir dessa revelação, com a Becca e o Kessler a interagirem como se fosse o anjo e o diabo dentro do Butcher a lutarem pela alma dele, mas a Becca depois desiste, desaparece. Acho que só a usaram mesmo para nos enganar e quando já não era preciso, livraram-se dela. É uma pena. De volta ao quartel-general, a Annie está a testar a sua capacidade de voar. Mais à frente na temporada ela perde os seus poderes porque age de uma forma pouco característica e
Isto depois de se ter revelado que ela fez um aborto, o que levanta duas questões. Primeiro, e o mais simples, é que depois do nada ela recupera os seus poderes. Porquê? Segundo, a revelação de que a Annie fez um aborto acontece durante um programa produzido pela VOT e isso leva a várias pessoas a revoltarem-se. No entanto, depois temos a V52, onde são anunciados uma série de projetos que procuram agrandar a comunidade woke. Portanto, a VOT tanto agrada a democratas pelas questões woke, como agrada os republicanos pelas questões mais conservadoras. E eu não percebo como é que nunca ninguém vê isso e acusa a VOT de ser hipócrita. Isto só serve para mostrar o quão corrupta e imoral a VOT é, que se vira consoante onde está o dinheiro e que na realidade não defende nada a não ser os seus interesses. Agora, como é que ninguém se apercebe disso? Deixem as vossas teorias nos comentários em baixo, por favor. Entretanto, o Hughie recebe uma chamada do hospital por causa do seu pai. Tenho a dizer que durante os primeiros episódios desta temporada eu achei um bocado estranho terem trazido o Simon Pegg só para ele receber umas horas de sono pagas. Por isso, eu estava à espera que ele fosse acordar, mas depois houve aquela história toda do Hughie lhe dar o V ou não, e eu pensei, ok, era só isto. Mas depois ele acorda, e com poderes. E o Sr. Pegg dá uma performance incrível no 5º episódio. Se receber uma nomeação para o Emmy de melhor convidado, não me surpreenderia. No meio disto tudo, os Seven, que passaram de 7 para 5 e de 5 para 4, precisam de arranjar sangue novo. E é mesmo isso que o Homelander vai fazer, começando pela Sister Sage, a pessoa mais inteligente do mundo inteiro, seguida pela Firecracker, que faz mini fogo de artifício com as mãos. Yay! Por acaso ela até é mais perigosa do que parece, porque ela sabe muito bem como chegar até às pessoas e lhes dar um propósito. Algo que muita gente procura hoje em dia e não sabe como encontrá-lo. O problema é que ela não é a pessoa mais ética do mundo para andar a fazer uma coisa dessas, uma vez que a sua ideologia parte de teorias da conspiração e todos nós sabemos o quão perigoso isso pode ser. Contudo, eu adorei estas duas aquisições, principalmente a Sage, por tudo. Mal posso esperar para ver o que é que acontece à personagem e eu espero mesmo que ela volte na próxima temporada. Tenho também que mencionar o facto de que esta é a primeira vez que vemos o Homelander a usar outra roupa que não o seu fato. Eu reparei na primeira vez que vi porque foi estranho, mas mesmo assim eu tive de ir confirmar e é verdade. E a Sage não perde tempo para pôr o seu plano em prática. Muito resumidamente, ela convida 3 mega fãs do Homelander para o conhecerem. Este pede aos colegas de equipa para os com tacos de beisebol e à porta do julgamento do Homelander, depois de sair o veredicto da sua inocência, a Sage, disfarçada de apoiante da Starlight, provoca os apoiantes do Homelander, começando um confronto entre os dois lados. Aí, a Sage pede ao A-Train para levar os 3 corpos e deixá-los no meio da confusão, para se pensar que os Starlighters foram capazes de matar 3 pessoas. Agora, eu estou mesmo a esforçar-me para não falar de política neste vídeo, mas tenho de dizer uma coisa. O mundo não é simples. Não é branco ou preto, certo ou errado, bom ou mau, esquerda ou direita. Tudo à nossa volta tem nuances que nós muitas vezes escolhemos ignorar porque facilmente pode pôr em causa aquilo em que nós acreditamos, mas hoje em dia essas nuances são mais importantes do que nunca. Infelizmente estamos a viver uma altura em que não se pode aceitar qualquer tipo de informação sem ser crítico dela. Pegando no que acontece aqui, quem está do lado do Homelander vai acreditar que os Starlighters foram capazes de matar aquelas 2 pessoas, mesmo depois de saírem provas que mostrem o contrário. E isto é algo que acontece demasiado hoje em dia. Muitas vezes as notícias lançam uma notícia sem terem todas as informações ou ocultando parte delas, e mesmo depois de se mostrar que era mentira ou que o assunto não era assim tão simples como se pensava inicialmente, ficam caladas e não partilham as novas descobertas. E isto leva à questão do que é verdade e o que é mentira. Como é que podemos saber? A meu ver, há 2 opções. Ou aceitamos cegamente o que nos é dado e muitas vezes fazemos isso porque vai ao encontro daquilo em que acreditamos ou queremos acreditar, ou então olhamos para tudo e fazemos o nosso próprio julgamento. Podemos estar errados? Sim, sem dúvida. Mas se todos fizermos isso e começarmos a trocar ideias, talvez consigamos chegar perto da verdade. Porque cada vez mais temos de ser críticos em relação ao mundo em que vivemos. E quando eu digo críticos, não é dizer mal, é ter pensamento crítico. Um bocado como eu tento fazer neste canal. Aliás, esse é um dos motivos pelos quais eu comecei a fazer isto, para ajudar as pessoas a estimularem esse tipo de pensamento. No caso deste canal, com filmes e séries, mas eu espero que depois o consigam aplicar ao mundo. Pronto, o apelo está feito. Vamos voltar à série. Esta temporada foi talvez a mais
mais divisiva até agora e, para mim, houve vários fatores que contribuíram para isso. Um deles é o facto dos nossos meninos já não serem tão clandestinos. Agora trabalham para a CIA, o que facilita bastante o seu trabalho, no sentido em que têm todos os recursos de que podem precisar, já não estão a passar por dificuldades e isso dava alguma piada à série. Depois esta temporada também pareceu ser mais um arrumar a casa para pôr as personagens onde elas têm de estar para a última temporada e por isso houve muita coisa que pareceu forçada e não funcionou. Por exemplo, a relação do Frenchie com o Colin foi estranha. Estão a desenvolver a relação da Kimiko com o Frenchie durante temporadas e depois aparece este moço de lado nenhum e já estão numa relação. A verdade é que era para o Frenchie lidar com as coisas más que fez. Mas depois de 3 temporadas onde até voltou a interagir com a pessoa que o obrigou a fazer essas coisas e ele nunca se foi abaixo, é por causa agora deste rapaz do qual nós nunca ouvimos falar, qual nunca foi relevante, que o faz repensar toda a sua vida e pelo qual no final nem parecia estar de facto apaixonado. Sinceramente também acho que foi para no final o Frenchie e a Kimiko se entenderem e ficarem juntos finalmente, mas tudo isso pareceu um bocado forçado. Para além disso, a história da Kimiko também sofre uma grande alteração esta temporada. Antes tinha-nos sido dito pelo irmão dela que ela tinha deixado de falar no momento em que assistiu à morte dos seus pais. Mas agora é-nos revelado que isso só aconteceu depois dela ter morto alguém sem fazer um único som. E isto levanta muitas questões, mas talvez a mais pertinente é se ela fez isso antes de ganhar os poderes ou não. Porque parece que sim. Parece que isto aconteceu num processo de seleção para ver quem é que ia receber o Compound V, até porque a Shining Light, o grupo terrorista que capturou a Kimiko quando era criança, não haveria ter muito V para andar aí a dá-lo sem mais nem menos. Por isso, porque é que na temporada passada ela pensava que tinha sido o V a torná-la violenta, se ela já o era antes de o tomar e ela sabia disso? Outra coisa que também fica em aberto é o que é que aconteceu à rapariga que fez a Kimiko lembrar-se que a Shining Light ainda existe e continua a fazer coisas más. Ela aparece para fazer narrativa da Kimiko arrancar e depois desaparece. É outra beca desta temporada. Vem, faz o que tem a fazer e depois puf! Mas esta temporada também teve muitas coisas boas. Uma demonstração clara do crescimento do Huey ao longo da série, o novo Black Noir e, acima de tudo, a redenção do A-Train e a queda para o lado negro do Deep. Foi giro como estes dois começaram a série no mesmo nível de desprezável. Um não quis saber de ter morto uma pessoa e o outro assediou uma rapariga, mas a partir daí cada um começou a seguir um caminho muito diferente e o A-Train agora é mesmo um herói e o Deep é mesmo um vilão. E houve muita gente que pensava que o A-Train ia morrer esta temporada pelo facto de estar a ser redimido, mas eu sempre soube que isso não ia acontecer por um motivo que eu já mencionei. Esta temporada foi para pôr as peças no sítio e a arca do A-Train foi de longe a melhor. Por isso, numa temporada com um objetivo específico pelo qual teve de sacrificar alguns aspectos, aquilo que fez brilhar não podia ser para nada. E é isto. O cliffhanger com que nos deixaram no final foi um dos melhores que eu já vi nos últimos tempos e a expectativa para a próxima e última temporada está enorme. Mas estou confiante que vai ser correspondida porque eles parecem saber muito bem o que é que querem fazer. Para além disso, entretanto, vamos ter a segunda temporada do Gen V, o que nos vai mostrar um bocadinho daquilo que se está a passar. E depois vamos ter uma série com a Stormfront e o Soldier Boy sobre a origem da VOT, o que parece ser bastante promissor. Uma nazi e um soldado racista e xenófobo. Que combinação maravilhosa. Eu adorava ter estado presente quando fizeram a apresentação desta série à malta da Amazon. Mas, e vocês? O que é que acharam desta temporada? Gostaram? Não gostaram? Assim? Porquê? Estão entusiasmados pela última temporada? Deixem os vossos comentários em baixo. Se gostaram deste vídeo, deem-lhe um like, subscrevam o canal e toquem a campainha para serem avisados quando sair um vídeo novo. Por agora é tudo. Até à próxima. As minhas e negar. Ou tem-se de perceber como manter essa ilusão em que não se pode aceitar qualquer tipo de informação sem ser crítico dela. Ou aceitamos cegamente o que nos é dado e muitas vezes no sentido em que têm todos os recursos que podem